A santa paz de Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa tarde maravilhosa, mais uma vez nos encontramos aqui, juntamente com os irmãos nesse canal Tudo Se Fez Novo. Glória a Deus. Porque cada dia é um dia diferente, né, irmão? Cada dia é um dia novo para as nossas vidas. Não é um dia, todos os dias não é a nossa vida não é monótona e não é cansativa, amém? Porque nós, irmão e irmã, andamos em novidade de vida, amém? Glórias a Deus, damos graças a Deus por mais essa tarde maravilhosa, a qual o Senhor tem preparado de estarmos reunidos numa só fé, num só Espírito, para buscarmos a luz da sua palavra, amém? A qual este hino está já falando em nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero agradecer desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Estamos aprendendo muito na luz da sua palavra, da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nos alimentando, nos crescendo, nos adquirindo espiritualidade, adquirindo maturidade espiritual, irmão, para o crescimento das nossas almas, amém? E por isso que nós estamos aqui, para aprendermos nesse maravilhoso projeto que nasceu no coração de Deus para os nossos corações. Então nós temos que apenas aqui estar nutrindo, se alimentando dessa bênção e maravilha nessa tarde, amém, irmão? Os irmãos podem estar acompanhando no canal lá no YouTube, Jackson Tome Alves, escreve o nome inteiro, e ali pode estar acompanhando, irmão, a leitura da palavra de Deus, amém? Esse ensinamento que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor tem nessa tarde preparado para nós, irmão, muito maravilhoso, as cartas de 1º ao 2º Tessalonicenses, irmão, da igreja de Tessalônica. E desde o início, nós já estamos falando do crescimento da igreja, do nascimento da igreja de Tessalônica, lá em Atos capítulo, se eu não me engano, 17, né, irmão? E nós vimos lá o quanto eles receberam, os irmãos da Tessalônica receberam, foram tão obedientes, de uma fé viva, irmão, a qual eles receberam a palavra do Senhor, a qual não foi necessário, irmão, como diz a palavra, o evangelho não chegou somente por palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. Não haveria necessidade, irmão, mas o Senhor achou graça de derramar o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, os irmãos de Tessalônica, irmão. Porque eles receberam uma fé, receberam a palavra tão convicta, de uma fé viva, irmão, de uma obediência, glórias a Deus, a qual Deus acha necessário derramar, agraciá-lo com o poder e a graça do Espírito Santo de Deus sobre eles, irmão. Não era necessário, irmão. De tal maneira que eles se tornaram o modelo de todas as igrejas, irmão, que estavam na Macedônia, na Caia, como exemplo também, dando exemplo também para a igreja de Jerusalém, irmão. Se tornou modelo da igreja, de todas as igrejas, irmão. Olha que maravilhoso. E depois nós vemos o quanto eles foram obedientes à palavra de Deus desde o início. Amém? Como eles receberam a palavra de Deus, o mover, glórias a Deus, o avivamento que houve ali na igreja, irmão, de Tessalônica, de tal maneira que foi crescendo, irmão, o evangelho, se expandindo, irmão, e ele foi exemplo para todas as igrejas, irmão. E o apóstolo Paulo fala, e depois o apóstolo Paulo fala da ressurreição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Depois ele fala da ressurreição dos mortos, irmão. E agora nós estamos aqui, vamos entrar aqui no capítulo 5, irmão, a qual o apóstolo Paulo, a vinda do Senhor é certa e repentina. Ele fala também da vinda do Senhor, irmão. Glórias a Deus. E nós vamos estar lendo esse texto, irmão. Amém? Vamos ali, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Maravilhoso, Pai. Nós vamos ali, glórias a Deus, está lendo capítulo 5, amém, irmão? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glórias a Deus. Aqui fala, eu gostaria que todos os irmãos já estivessem aí,
né, acompanhando com as escrituras sagradas, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala: a vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que vos tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retente o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmão, então nós lemos aqui, glórias a Deus, o apóstolo Paulo, então, ele fala, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, irmão, desses conselhos que o Senhor dá aos irmãos de Tessalônica, amém? E aqui vimos tudo, né? Vimos a situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor, né? Como seria, como o Senhor Jesus viria, irmão, amém? Falamos sobre o arrebatamento, falamos daqueles, os vivos que ficarmos serão arrebatados, juntamente com aqueles que já morreram em Cristo, irmão. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, os sepulcros serão abertos, irmão, literalmente, e eles receberão um corpo glorioso, irmão, um corpo glorioso, e estarão com o Senhor Jesus reinando nos ares, juntamente com aqueles que vão ser arrebatados, irmão, em Cristo Jesus. Falamos muito sobre isso, uma ressurreição, irmão. Agora estamos falando da vinda certa
e repentina, glórias a Deus, nesses últimos momentos, nesses últimos tempos que estamos vivendo. Nós podemos dizer assim, irmão, é sobre isso. E então, isso pode, então, nos compete o que, irmão? Aqui você, a atitude de como você deve ter em relação a essa segunda vinda de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão. As pessoas, a igreja deve ter, como ela deve se comportar, que atitude ela deve ter, irmão. Que compromisso ela deve ter com a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sobre isso, irmão, glórias a Deus que o Senhor tem colocado em nossos corações, irmão. Sabemos que, glórias a Deus, a segunda vinda de Cristo tem despertado muitos cristãos, irmão. Tem despertado a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses últimos séculos que estamos vivendo, essa doutrina essa doutrina da segunda vinda, da segunda volta de Cristo, irmão, que é extremamente importante, meu irmão e irmã, nesses últimos dias, aleluia, e tem levado muitos crentes ao despertamento, irmão, espiritual, e principalmente na obra missionária, irmão. É necessário que a obra missionária seja expandida, seja anunciada o Evangelho em toda a terra. O próprio Senhor Jesus, então, virá o fim, depois que o Evangelho se tornará conhecido a todo mundo, assim virá, assim será o fim, irmão. Aí, glórias a Deus, isso tem causado preocupações para cada um de nós como cristãos, irmão, com relação àqueles que estão lá fora, irmão, ainda, glórias a Deus, que não obedecem ainda a palavra de Deus, que não estão despertos, estão como que adormecidos ainda, irmão, pela essa vida cotidiana, pela essa vida imoral, muitas vezes de pecado, irmão. Amém? Que tem nos cegado. Glórias a Deus, irmão. Então, em nós tem despertado, ha dado esse despertamento espiritual. Isso é necessário, isso é importante, irmão, principalmente para expandir o evangelho, irmão. Amém? E porque quando você fala da segunda vinda de Cristo, dessa promessa profética e escatológica também, né, irmão? Que louvado seja o nome sim, quando ele reinar, haverá o fim de todas as coisas, ele julgará com o cetro de ferro, que nós falamos, irmão, a sua justiça quando ela vier, né? Então, ou seja, está descrevendo que o atual reinado de Cristo na dimensão espiritual e o seu reinado físico durante o milênio também, irmão. Estamos falando da segunda vinda do Senhor Jesus, desse reinado. Amém? Se trata do brado de guerra. Cristo deixará o céu com os anjos e seus santos remidos com juízo, com cetro de ferro, destruirá então seus inimigos, destruirá os líderes governamentais, irmão, a qual o inimigo está por detrás disso tudo, né, desta nova era, irmão, né, desses governamentais atuais, e estabelecerá o seu reino de paz durante 1000 anos. Nós vemos isso aí também, irmão, pois está falando do reinado de justiça de Cristo. Quando está falando da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando da sua volta, do seu reinado, está falando da nova Jerusalém espiritual. Portanto, nesses últimos tempos, nesses últimos tempos, tem levado muitos crentes ao despertamento, irmão. Amém? Os povos, irmão. Amém? Nesses últimos tempos. Irmão. Então, isto é importante. Podemos citar em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 17, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, irmão. Então está escrito lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Versículo 16. Remido o tempo, porque os dias são maus.
Porque esta razão não vos tornei, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, irmão. Olha o que fala em Efésios, irmão. Amém? Andai prudentemente nesses últimos tempos, irmão. Esta é a nossa preocupação. Não como os tolos, como os nécios que estão aí à mercê, andando de um lugar para outro sem direção, sem conhecimento, irmão, das coisas vindouras do Senhor, sem o conhecimento da sua palavra. Amém? E sim como sábios, irmão, porque remindo o tempo, aproveitando o tempo, irmão, né? Aproveitando ao tempo nas coisas que edificam, irmão, nas coisas que causam construção, causam edificação, coisas que trazem vida, irmão, não nas coisas aí que perecem, nas coisas que são destrutivas, que destroem, irmão. Por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, irmão. Então, Isaías, também, capítulo 60, do versículo 1 ao 2, fala: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, irmão. Amém? Então essas são as promessas proféticas, irmão. Amém? Da restauração do povo de Israel lá entre 750 a 701, mais ou menos, antes de Cristo. Não era isso, irmão? Essa promessa profética ao povo, e que o povo a esperança do povo de Israel, não era isso? A qual nascerá um menino, glórias a Deus, o nosso Salvador Jesus, né? Para tirar o povo do cativeiro, irmão. Israel se levantará novamente como nação poderosa. É isso que Jesus está falando em Isaías. Uma nação poderosa. O Senhor se manifestou em invisível a glória aos israelitas para a sua terra prometida, irmão. Assim como também estava profetizando o glorioso Messias, protetor do seu povo. E por fim, Israel, a nação, habitará em completo desenvolvimento, em esplendor celestial também, irmão. Tá vendo? Está falando da glória futura de Jerusalém, essa profecia, irmão. Isaías profetizou para que o povo então voltasse, irmão, a ser uma nação forte e poderosa, e também anunciando também a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus no tempo deles, irmão, e no tempo futuro. Que não só naquele tempo, mas virá o Salvador do mundo, irmão. Agora ele salvará, estabelecerá uma nação próspera, abençoada, enquanto estiverem buscando o Senhor sobre a face da terra, irmão, e também um reino espiritual para cada um deles, irmão. Está falando do esplendor celestial. Isaías capítulo 9, versículo fala do nascimento do príncipe da paz. Não é isso, irmão, que eles estavam esperando, irmão? Se nós lermos lá Isaías capítulo 9, eles estavam esperando esse Messias, o restaurador do seu povo, o protetor do teu povo, e se cumpriu essa profecia, irmão, a qual Jesus, então, amou, como diz João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sim a vida eterna, para que esta luz viesse resplandecer sobre o povo que jazia nas trevas, irmão, sem esperança, os gentios. Então agora ele veio, irmão, restaurar o seu povo, irmão, preparar também uma restauração espiritual, irmão, para cada um deles trazer a salvação. Então essas palavras proféticas do profeta Isaías foram profetizadas aproximadamente há mais de 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, irmão, amém? E essas palavras são para nós também, a nova geração, são profecias para a restauração do povo, do seu povo, para a glória futura, irmão. Assim como eles, também como nós, nós se encaixamos aqui, irmão. Habitação celestial, portanto devemos andar no despertamento espiritual, irmão. Amém? Olha que maravilhoso, irmão. Assim como também para nós serve, irmão. Já pensou
há mais de 700 anos atrás, antes de Cristo, aleluia, foram faladas essas palavras proféticas, irmão, para cumprir, irmão, digamos, mais de 1000 anos se cumpriram, irmão. Agora nós estamos, imagine nós, irmão, que estamos mais de 3000 anos atrás, irmão, glórias a Deus também. Ela está por cumprir, irmão, a segunda vinda de Cristo, estabelecer esse reino espiritual, a salvação, irmão, desse reino espiritual, da Nova Jerusalém, do paraíso, para viver eternamente com Ele, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Então, por isso, glórias a Deus. Devemos esperar, irmão, essa profecia, irmão. Se cumpriu no tempo, se cumpriu há mais de 3000 anos atrás, irmão. Levaram 1000 anos atrás e se cumpriram, irmão. Aleluia. E agora, irmão, ela está prestes, irmão, a segunda vinda, essa profecia, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, irmão, para vir como juízo de cetro de ferro para julgar o seu povo, irmão. Amém? Então, irmão, devemos andar prudentemente, andar com cautela, né? Estando cheio do Espírito Santo, com sensibilidade, irmão. Estar sensível à voz do Espírito Santo. As pessoas devem estar, meus irmãos e minhas irmãs, atentos e sensíveis como caminhar com cautela em um terreno espinhoso, irmão. É desta mesma maneira, irmão. Glória, sabemos aonde nós vamos pisar, irmão, para não nos machucar. E é assim que Deus, então, Ele guia os nossos passos, irmão. É preciso deixar o Senhor guiar nossos passos, amém? É isso que nós estamos esperando, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo tem levado muitos crentes e pessoas ao despertamento espiritual, mas também tem levado muitos crentes à omissão, irmão, à desolação, à decadência, aos desvios da doutrina de Cristo, irmão, amém? Tem muito porquê. Porque nós vamos ver que aqueles que se entregaram à curiosidade frívola, isto é, especulação futura, irmão, fútil, inútil, que é desnecessária, tola, superficial, sem interesse com a respeito à curiosidade futura, principalmente da segunda vinda de Cristo, irmão. Isso não é bom, irmão. Amém? Isto é ruim, não edifica, porque as pessoas com essa curiosidade têm se empolgado tanto que perdem de vista a essência desta verdade e ficam procurando alimentarem a sua curiosidade, ficam especulando, irmão, data, como alguns escritores que nós vimos, irmão, teólogos contemporâneos, que alguns chegaram ao ponto de marcarem data e dia a segunda vinda de Cristo. E as pessoas que fazem isso hoje, elas se equivocam, se frustram, irmão. Amém? E frustram também outras pessoas, irmão. Amém? Porque a vinda de Cristo, o dia, a data, a época é algo que está além do nosso conhecimento, irmão. Não compete a nós sabermos, irmão. Então nós podemos estar aí com pensamentos, com curiosidades frívolas, irmão, né? Fúteis, desnecessária, inútil. Isso não vai levar a nada, irmão. Só Deus sabe, irmão. O que é importante, nós temos que andar prudentemente, aleluia, do seu evangelho, né? E na sua palavra, irmão. Amém? Atos 1, versículo 7 fala que o próprio Senhor Jesus disse: não foi revelado nem a anjos e nem aos crentes, as igrejas, né? Isso pertence à soberania de Deus, irmão. Amém? Então não foi revelado. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 7, se nós olharmos em Atos, capítulo 1, versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Mas o que? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmão? Esta é a nossa preocupação. Não compete a nós sabemos que dia que virá o Senhor, a data, a hora, se morarmos data, a hora, irmão, porque não compete a nós, ao homem, irmão. Mas o que Jesus quer dizer com essas palavras?
Jesus, mas descerei sobre vós o poder do Espírito Santo, irmão. Está dizendo, em vez de se preocuparem em conhecer tempos ou época, irmão, nós temos que nos preocupar em nos encher do Espírito Santo, irmão. Esse Espírito Santo que nos dá sabedoria para nós expandirmos o reino às outras pessoas, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da sua graça, irmão. Essa é a preocupação. Amém, irmão? Não conhecer o tempo, irmão, mas procurar conhecer. Amém, irmão? Ou seja, mas serei testemunha. Amém? É conhecer, não tempo, mas preocupar com a minha obra missionária, irmão, cheio do Espírito Santo. Porque vocês estão sendo capacitados pelo Espírito Santo a evangelizar, irmão. É isso que Jesus está falando. Evangelizar o mundo inteiro, irmão. E essa, por enquanto, é a promessa de capacitação para você e eu servir com eficácia, com poder ao Senhor Jesus, irmão. Amém? Expandindo o reino do Senhor. Mas nada, irmão, não compete a nós, irmão. Esta é a ordem que te dou, a grande comissão, irmão, que é importante. Fique cheio do Espírito Santo, cure os doentes, liberte os possuídos por demônio, por espírito imundo. Não é? Encontre os perdidos, dê autoridade para vocês declararem ousadamente Jesus como Filho de Deus, pregue no Evangelho, irmão. Essa é a nossa preocupação. Dê poder para você estabelecer igrejas aos confins da terra. Levante igrejas, irmão. Nós somos igrejas. Amém? Faça com que cada corpo de Cristo, que a igreja, venha conhecer a Cristo. Amém? Então vocês saberão que estarei voltando quando o meu Evangelho for declarado e conhecido no mundo inteiro. Então será o fim. Em vez aí de ficarem especulando com curiosidade frívolas desnecessariamente, irmão. Amém? Nós estamos perdendo tempo com isso, irmão. Então é isso que o Senhor Jesus responde nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Portanto, especular, dar cordas a curiosidades frívolas, irmão, quanto a datas, dias, cairia em uma situação de embaraço. Entrar em um caminho desconhecido e frustrante para o homem, irmão. Amém? O propósito do homem, seja da igreja, na verdade não é decifrar tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, não, irmão. Lá Deuteronômio 29 fala: o saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, desta lei, irmão. Então já é suficiente, irmão, o saber que o Senhor nos dá para nós entendermos as tuas profecias, as tuas escrituras sagradas, irmão, já é suficiente para nós, irmãos, então estarmos preparados, irmão, para a vinda do nosso Senhor Jesus, irmão. Amém? Não temos que revelar, não temos que especular, irmão. Amém? Deus nos revela aquilo que é necessário, irmão. A mim, a você, a ser revelado. E o necessário é o mais importante, e o necessário e o mais importante já foi revelado, que é a sua lei, irmão. Amém? Essa a luz da palavra de Deus, irmão. Então, as coisas secretas e ocultas, o futuro real e incondicionado só é conhecido por Deus. É domínio próprio dele, e a ele cumpre deixá-lo para nós. Pelo contrário, são somente as reveladas, irmão. Somente as reveladas. Isso é a lei acima com as suas promessas e delas para que cumpramos a lei que nos foi dada, pois cumpramos o nosso dever e deixemos o futuro a Deus, irmão. Amém? As coisas encobertas pertencem ao futuro. Amém? A Deus, como as promessas futuras, bem como a maneira pela qual os juízos de Deus chegariam. A vontade de Deus já fora revelada na lei, irmão. Então, não compete a nós. E as pessoas, em vez de ficarem preocupadas em saber das coisas não reveladas, elas deveriam ter a atitude de estarem de acordo com as revelações, pois elas recebiam grandes bênçãos, irmão. Amém?
ignorar as revelações divinas, já atestadas e reveladas aqui no livro sagrado, seria o que? Tolice, irmão. Já está revelado aqui. De forma semelhante, os cristãos possuem a vontade de Deus manifestada na Bíblia. Não atender a ela é preocupar-se com as coisas que o Senhor manteve ocultas. É pura insensatez, irmão. Amém? Não atender a ela é preocupar-se com as coisas que o Senhor manteve ocultas. E pura insensatez. Então tá aqui, irmão. Glórias a Deus. Mateus 24:36 fala também, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho serão exclusivamente, senão exclusivamente o Pai, irmão. Amém? Está aqui. Ele virá. Então, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando aquele dia e hora, data, que são aqui a mesma coisa no sentido de tempo em geral. Amém? É chamado por antonomasia, ou seja, o dia do fim do mundo e do juízo universal. Então, antonomasia seria isso, irmão, no sentido de data, hora, é como se fosse resumido, irmão, no sentido de tempo em geral. Já dá para saber quando uma é substituída por esta palavra, como uma só palavra dá para entender, irmão, data, hora. Então, é no sentido de tempo em geral, já dá para se entender. Isso é autonomasia, irmão. Amém? Deus Pai, fonte de todo o poder e de toda a ciência, reservou para si mesmo o conhecimento desse tempo, e não quer que seja comunicado aos homens. Observe, porque ele quer que o homem esteja sempre vigilante e a qualquer momento preparado, irmão. Amém? Então nós precisamos saber a hora e a data, o dia, irmão. Amém? Porque ele quer que sejamos sempre estar vigilante na sua palavra. Glórias a Deus, sempre preparado, meditando as suas escrituras sagradas, andando na obediência, andando em santidade, irmão. Amém? E nem o próprio Filho de Deus, a quem o Pai comunica a própria natureza, o próprio poder e a ciência, irmão. Com isso quer dizer que ele não teve a missão de revelar aos homens o dia do juízo final, sendo ele o próprio Deus encarnado. Portanto, se Jesus, em seu estado de encarnação, não tem conhecimento, no sentido de ter se ausentado, esvaziado dos seus atributos, irmão. Amém? Nesse sentido. Amém? E com isso, não tendo conhecimento da segunda vida, então é fútil da parte dos curiosos especular. Irmão. Nem o próprio Senhor Jesus, irmão. Amém? Em que sentido? Porque ele se ausentou dos seus tributos divinos. Não que ele não sabia, irmão, mas ele abriu mão, irmão. Amém? Ele sendo o próprio Deus. Nós vamos estar falando mais. Observe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Mas como poderia Jesus, sendo Deus, dizer, eu não sei? Não é exatamente essa palavra, irmão. Pois quando Jesus assumiu a forma humana, ele por vontade própria limitou o seu uso dos seus atributos divinos, irmão, para fazer a vontade do Pai, a qual ele foi obediente até a morte de cruz. Se nós lemos lá, né, em Filipenses capítulo 2. Então, Jesus desistiu voluntariamente de sua glória quando veio ao mundo, apesar de manter sua divindade, irmão. Está em Filipenses capítulo 5, versículo 8, irmão. Amém? Nós podemos ver. Não que ele não sabia, irmão. Amém? Tendo em vós, em Filipenses capítulo 5, versículo 5 e 8, fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, irmão. Porque sendo o próprio Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se, não, irmão. Mas ele, por vontade própria, ele se esvaziou, ele se limitou-se, irmão. Na semelhança de homens, tornando servo na semelhança de homem, irmão. Amém? Reconhecido de figura humana, olha que maravilhoso. Então Jesus não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se da encarnação através da completa renúncia de Cristo, quando ele a si mesmo se esvaziou. Ele ocultou
as manifestações de a si mesmo, ele ocultou suas manifestações de divindade e assumiu a verdadeira humanidade, irmão. Jesus semelhança de homem, mas não um simples homem, irmão, pois a humanidade era genuína, mas seu ser era divino, irmão. Então, o Filho de Deus, que existia desde a eternidade por um tempo, abriu a mão de seu estado imortal e de sua condição divina, irmão. Olha que maravilhoso. E se fez homem, se tornando um ser humano, irmão, sujeito à dor e à morte, para se identificar completamente conosco, como homem, irmão. Olha que maravilhoso. Assim como ele veio como homem, irmão. Então Cristo não tinha pecado, mas com suas limitações, sede, fome, dor, choro, ele 100% divino e 100% homem, irmão. Uma coisa difícil de compreender, irmão, mas esse é o mistério do Senhor Jesus. Esse é o amor e a generosidade, o amor por escolha e por um gesto de vontade própria, irmão. Sendo ele rico,